Espero que todos estejam bem. Voltamos aqui com mais um PodProf, dessa vez aqui num estúdio Gravurar, da professora Márcia Santos, que é artista plástica e mestre em artes visuais. Isso mesmo. Isso mesmo, né? E uma visita que eu estou devendo aí 2 anos e meio, pelo menos, né? Então, a gente se fala por telefone quase todo dia, né, Márcia? Verdade. Mas poder vir aqui no ateliê realmente sempre teve um pouquinho aí de contratempo. Nós chegamos aí a uma conclusão que o banho de sal grosso que nós tomamos semana passada serviu para a gente vir hoje para cá. Resolveu. Né? Sempre foi uma vontade muito grande, né? Estar falando com você, fazendo isso, né? Com você. Você já fez comigo, né? Um programa seu, né? E falando da Vila Matias, né? Essa pegada histórica que você curte da cidade, esse olhar diferenciado. Você não sai da Vila Matias, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, né? Você continua aqui na Vila Matias e você tem um olhar diferente para a cidade, né? E a gente entende assim, a arte, ela existe em todo lugar que nós estamos desde o tempo mais rudimentar da humanidade, né? A arte sempre existiu, né? E existem algumas técnicas que elas continuam, né? E o legal é que eu vejo assim, o teu trabalho, ele traz justamente isso, né? Eu entendo que o teu trabalho principal, ele traz aquela primeira ideia da impressão, né? Eu estou aqui, né? E aí essa sua exposição na Vila Matias até traz essa condição de mostrar, olha, a cidade está aqui, né? Essas imagens essas fachadas estão presentes no cotidiano da gente. E quantas pessoas passam batido, né, e não veem. E aí eu queria que você contasse, né, dessa paixão sua, porque para a gente essas coisas não acontecem financeiramente, é por paixão. É paixão, né? Mesmo, é amor. É amor, né? É que você contasse para a gente, falasse de você, como surgiu o Gravurar, né? Toda essa situação. Você foi minha professora na minha especialização. Ele sempre fala isso. Falo que eu tenho um orgulho enorme, né? Porque eu me encontrei naquela sua disciplina, né? A gente junto lá, me encontrei. Foi assim. Ricardo, junto com a Flávia, montou uma exposição maravilhosa, foi muito bom. Nossa, foi fantástico. Foi bom demais, e aproximou muito a gente. É verdade. Né? Então, assim, faço questão sempre de falar, professora Márcia, né? Foi a minha professora, né? Eu queria que você contasse, né, pra gente essa tua visão, essa tua história. Então, vamos lá. Você falou que a arte está desde o início da humanidade, está desde as cavernas, né? E o que eu faço, que é a gravura, está presente desde as cavernas. Porque a partir do momento que o homem coloca a mão dele e sopra uma tinta, que ele está usando a mão como um estêncil, né? Então a gravura está presente desde da pré-história, né? Também nas gravações, quer dizer, quando esse homem abre um sulco ali para criar uma imagem, ele também está fazendo uma gravura, né? Então a arte, ela existe há muito tempo, ela está aí, ela continua nas ruas, né? Ela continua na cidade. E a gravura é algo que me acompanha desde adolescente. Comecei fazendo estilogravura, quer dizer, fazendo uma matriz de madeira, né? Fui me especializar nisso, trabalhar com metal. Como educadora, fui pesquisar outras matrizes, então fui pesquisar o policarbonato, fui pesquisar o Tetra Pak, né? E esse meu amor todo pela Vila Matias já vem há muito tempo, porque é um bairro onde minha mãe cresceu, né? Então já tinha uma história aí toda feita, que eu já ouvia falar de escola, de onde existia, onde ia. E em 2016 montei o Gravurar e resolvi montar na Vila Matias, na época lá na Anhanguera, né? Aí na pandemia mudei aqui para Leonardo Reutemann, mas continuo no bairro da Vila Matias. E me interessa muito essas construções, que são construções muitas vezes de moradia, de comércio, né? Às vezes de cortiço, estão abandonadas, outras melhores cuidadas. Então elas mostram uma Santos, para mim, Ricardo, que não é aquela Santos oficial, não é aquela Santos glamurosa, né, como a Bolsa do Café, que todo mundo explora, né, que a gente vê. São imagens realmente marcantes, bonitas da cidade, mas o que me interessa é essa Santos anônima, que a gente passa pelas ruas pequenas, que a gente só consegue observar se você tiver esse olhar atento, né? A maioria das pessoas passa
E quando para diante de uma bolsa, eu estou na bolsa do café. Mas não olha nas ruas adjacentes quantas construções pequenas e bonitas tem, né? Então me interessa muito essa discussão da cidade que é anônima, que existe e que também faz parte da nossa identidade. E aí, além desse prazer meu em representar, em olhar, em dialogar com essas edificações, né, tá na questão de divulgar, quer dizer, levar essas edificações para que as pessoas vejam, que as pessoas comecem a tomar mais consciência do papel delas na cidade, seja em Santos ou seja em outra cidade, né? Toda cidade tem patrimônio, toda cidade tem construções maravilhosas para serem vistas e que às vezes são anônimas, não são percebidas, não é? A cidade ela fica escondida aos olhos das pessoas porque cada vez menos se tem esse interesse, né? Você inclusive tem projetos, né, que foram contemplados, inclusive, né, de mostrar isso, né? Esse projeto do Tetra Pak, né? E isso foi um projeto que ele foi um projeto estadual que você entrou. Isso, né? PROAC. No PROAC que você foi contemplada para poder fazer esse tipo de promoção. Exato, né? Foram 2 PROAC seguidos. O primeiro PROAC que eu tive foi exatamente para elaborar um vídeo em que eu contava a história, né, dessas gravuras da Vila Matias de Santos, né, mostrava a técnica e toda a história. E o segundo foi o de circulação. Então, essas obras, elas circularam por todo o estado de São Paulo, né, em várias mostras. Então, foi legal, porque eu levei Santos para outros lugares. Sim. E a questão é exatamente isso, mostrar que em outros lugares por onde circulou, despertar as pessoas para o patrimônio local, para essa discussão, para quem a gente preserva, o que a gente tem que preservar, né? Qual é a minha relação com a cidade? Eu conheço de fato o meu bairro, eu observo as edificações, né? Então, levar para outras discussões que podem ser geradas a partir desses trabalhos. Sim, sim, e cria identidade. Exatamente. Né? Quem sou eu dentro dessa cidade, né? Desse conglomerado urbano? Sim. Quais são as ações que eu tenho? Aqui? Exatamente. Né? Então, isso se percebe muito, a falta desse apego, já desde os pequenos, né? Então a gente vai encontrar na faculdade, né, jovens que não têm mais essa leitura, não tem mais esse apego. Então Santos é o quê? É a praia é suja, tá aí, o que mais? Né? O que mais é a praia? O que é mais Santos, né? Santos tem muito mais do que isso. Vamos falar da história de Santos, vem ver como tem coisa bonita em Santos. Né? O pessoal viaja o mundo para ver o que nós temos. Essa é uma questão, né? Aí gasta uma fortuna para ver exatamente o que a gente tem aqui. Exato. Mas espera aí, lá na Europa tem 1.500 anos, tudo bem, o Brasil só tem 500. Nós somos um país jovem, né? querendo então, ou não, uma construção somos, de 200, 300 anos, proporcionalmente a uma construção de 1.500 da Europa, está dentro para a gente. Né? E ainda é melhor porque é mais palpável, que é uma realidade muito próxima da gente ainda. 300 anos, 400 anos, ainda é muito próximo para a gente. Né? A gente trabalha com a arte da rua, da cidade, esses edifícios ainda estão aí. Exato. Né? E enquanto eles estão aí, é que a gente tem que aproveitar para discutir realmente, né, o que acontece na cidade. Sim. E ter a identidade. Na hora que eu entrei, que eu vi aqui a parede, eu falei, nossa, o gravurado da Rua Anhanguera. Na hora veio o gravurado da Rua Anhanguera, porque o que marcava, né, a diferença do conjunto eram os tijolinhos. Exato. Né? São os tijolinhos. Né? E aí é uma interferência contemporânea, né? Porque você tem a história e tem a contemporaneidade com o aço, aquilo trabalhando junto, e é o que o restauro tem de mais moderno, de mais eficiente, de mais bonito, de mais competente. Né? Então, quando eu bati o olho aqui, o aço, o tijolinho, a instalação industrial, eu falei, nossa, é o gravurado da Rua Anhanguera. Né? Eu trouxe a ideia que eu já tinha de lá para dentro da sala, né? É o local que eu... É um ambiente que eu gosto de viver, né? Eu gosto de vivenciar. Então, eu trouxe de lá para cá o mesmo perfil. E eu lembro que você lá, inclusive, levou essa arte para a rua. Exato, porque assim, né, a gravura, ela já tem história com a rua, a questão do lambe-lambe, né? Então, as litogravuras que eram penduradas na rua, nas paredes, para divulgar shows, circo, né? Então, não é novidade nenhuma você colar gravura por aí. Mas a ideia é exatamente isso, é dar uma devolutiva para a população das imagens que a própria cidade me dá, né? Que a própria cidade me
me traz, né? Então, é pegar esses casarios e sair colando por aí. Quer dizer, não é só a cidade como identidade que eu colo nos postes e nos muros, né? Existem outras gravuras que eu também coloco, porque a ideia é levar a arte para a rua, a arte para o público, principalmente porque a população no geral, Ricardo, assim, muito pouco frequenta museu. Você sabe muito bem isso. Se a gente pegar dados, é triste a gente ver por quê. Exatamente a questão do pertencimento. A pessoa passa numa pinacoteca e a população no geral pensa assim, mas eu não entendo o que tem aí dentro. Não é algo que tem um diálogo comigo. Ela não se sente pertencente aqui. Sim. Então ela não entra, ela não tem esse acesso à arte. Se eu fizer o caminho contrário como artista, se eu pegar o mesmo trabalho que você está levando para pendurar na sua casa, pegar uma cópia e colar num poste, eu estou fornecendo essas pessoas, mesmo que elas não tenham ideia do que é gravura, que aquilo é arte, não importa. Eu estou levando para elas essa imagem. Então, isso é um projeto muito pessoal, né? Que eu acho que não tem nada de novo, mas que me agrada essa ideia de eu deixar lá e de eu interagir e assim, e ver que a chuva, com o passar dos anos, se detona, né? Porque é uma arte efêmera, mas tem muito a ver com a arte de rua, né? E tem várias linguagens, não é só a arte visual. Sim. Mas é importante que a gente leve a arte para a rua para sensibilizar a população, né? Vai criando, né, essa rotina, até de passar uma proposta que eu já falei antes, né, e agora a gente faz até gravando, né, que eu gostaria muito. Nós tivemos um arquiteto que para mim é um dos meus ícones, que é o Frank Lloyd Wright, né, que ele criava, né, elementos de revestimento de fachada ou de decoração interna para cada cliente que ele tinha, para cada projeto ele imprimia, né, uma imagem, né, numa peça, ou reproduzia aquilo na fachada inteira, ou dentro dos ambientes, mas ele criava aquele objeto para cada cliente que ele tinha. E aí te propor agora que o Gravurar faça um curso desses para arquitetos, né? Nossa, seria fantástico. Muito bom eu ter o meu cliente, entender o meu cliente, aí eu venho aqui no Gravurar e faço essa peça, presenteio o meu cliente lá, que faz parte do pacote, né? Sim. Mas que eu venha aqui fazer, que eu aprenda a fazer, que eu crie essa possibilidade de personificação, recuperar a personificação das edificações. Exato. Então eu tenho alguma coisa minha impressa ali, né? Quando o arquiteto lá fez, comprou, o que quer que seja, criou ou pediu para criar algo dentro da minha personalidade, e eu imprimi aquilo e coloquei na minha casa, opa, aqui é meu. O dia que eu vender essa casa, eu vou quebrar aquele pedacinho ali, eu vou levar embora comigo, porque ele é minha, né? Ele é meu. Queria te propor isso, você pensar no curso. Acho que a gente pode pensar assim nessa passar para os arquitetos fazerem esse curso aqui no Gravurar, né? E poder propagar isso. Eu acho que vai dentro dessa proposta, né? Sim. Dentro aí de um período mais distante, né? A gente continua tentando recuperar o passado, lógico, mas criar um futuro com identidade. É exatamente isso. Não é recuperar o passado de uma forma engessada, mas é criar um diálogo entre aquilo que se foi e aquilo que vai vir a ser, né? Sim. É exatamente isso. E agora que você tocou nesse não aceito, né? Então a proposta mais que aceita, vamos pensar nesse projeto. É assim, é importante também a gente levar para os arquitetos, porque eu muitas vezes dou aula para arquiteto, e assim, eles não sabem o que é gravura, o que é uma pena, porque eles acabam indo em, eu tenho que fazer alguma coisa em cima dentro de um ambiente, né? Eles acabam pegando imagens que são vendidas, digitalizadas e colocando dentro desse ambiente, ou seja, eles não têm essa preocupação de realmente o cliente, né? Quem vai habitar aqui? O que eu posso oferecer de especial, né? Então, entender a arte da gravura, ou mesmo que seja uma pintura de um artista local. Então, esses diálogos são muito importantes, né? A gente despertar nos arquitetos exatamente esse entendimento. Da mesma forma que eu falei de sensibilizar a população, é sensibilizar os profissionais das mais diversas áreas para que eles entendam como a arte personifica, né, personaliza, dá esse valor, dá essa individualidade que é tão importante, né, dentro dos ambientes. Dentro... E hoje nós temos um boom grande dos designs interiores, né? A maior parte dos arquitetos hoje trabalham com isso. Então era importantíssimo isso, né? Cursos que
tragam essa personificação e que o arquiteto tenha esse poder, essa condição de estar trabalhando dessa forma com os clientes. Quais os cursos que você tem hoje que a gente possa estar, já a princípio, já estar comunicando com... Aqui eu faço ateliê aberto. Então, por exemplo, se vier um arquiteto e falar assim, olha, eu não sei nada de gravura, eu vou começar com o básico dele. Vamos fazer estilo, né? Entender como é que é isso, fazer um metal. Então, assim, eu sempre trabalho de acordo com o interesse de quem me procura, né? Às vezes já é um artista que já está mais experimentado, quer exercitar só uma técnica, ou quer ter a produção dele aqui no espaço. Então, assim, para um arquiteto que não conhece nada de gravura, pode vir me procurar, que eu vou introduzir ele nesse universo, né, para que ele tenha mais entendimento e possa levar um diferencial para o cliente dele. Não são cursos engessados. Não, né? São. Eu trabalho com cada um. E é legal, porque ele pode vender o projeto dele com a arte dele junto, com o que ele produz junto, né? Como isso valoriza não só a questão financeira, né, mas a questão do potencial do profissional. Sim, né? Exato. Então, tem um diferencial. É um diferencial muito grande, né? Então, aí já está a proposta feita. Beleza, né? nós estamos... E assim, eu agradeço bastante, né, a gente ter conseguido aí esse papo nosso, né? Você trazer esse teu conhecimento, essa tua vivência, esse teu carinho, né? E assim, agradecer também pela amizade. né? Nossa, essa amizade a gente não agradece, né? Eu acho que assim, ela acontece e a gente mantém. Então, o que a gente conversou, né, Ricardo? Acho que a gente tem uma afinidade muito grande, né? Uma coisa que foi assim, sendo construída, né? Desde a época que você foi meu aluno, enfim, aos pouquinhos, um carinho. E assim, a gente tem o mesmo carinho pela cidade, né? Pelo antigo, pelo esse diálogo do novo, e eu acho que isso une mais ainda a gente, né? Os mesmos princípios, então acho que é natural. Muito grato mesmo. Eu que agradeço. E vamos em frente, vamos vir mais vezes ao Gravurar. Por favor. E você também. Já te espero para tomar o melhor café conosco lá. Vou visitar, sim. Lá no Arquitetando. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, mais um episódio nosso, né? Mais um PodProf. E agradecemos bastante aí por você estar conosco. Um grande abraço.